Quem está feliz nessa noite? Para demonstrar alegria e ganharmos tempo, por gentileza, abra a sua Bíblia. Segundo livro que recebe o nome de Samuel, capítulo de número 6. Enquanto você procura, quero externar minha gratidão, tributando a Deus honra, glória, louvor e adoração, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor presidente, na pessoa do pastor Paulo. Deus abençoe. Agradecendo a Deus pela vida do pastor Paulo, assim também pelos demais obreiros, companheiros desta casa, em especial a irmã Ana Marta, que nos fizeram o convite. Também assim, toda a coordenação de jovens. Deus abençoe em nome de Jesus. Se não me engano, desses 3 anos que vou fazer em Itabaianinha, é o segundo domingo que eu prego. Deus é bom. Quem achou diz amém. Está também entre nós o pastor Israel com os obreiros. Faça sinal aí, varão. Glória. Estivemos ali ontem em dispensa, ministrando na Juventude em Chamas. Foi uma bênção. Deus abençoe, meu amigo. Segundo Samuel, capítulo 6, o versículo de número 6. Quem achou diz glória a Deus. Leiamos assim a palavra do Senhor. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira uma ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E todos dizem: senta glorificando a Jesus. Queridos e amados irmãos, prometo que não vou enfadá-los, serei fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mas quem já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? Ih, rapaz, só meia dúzia. Quem já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? Moab, deixe Deus te usar. Queridos, o texto em que lemos, em especial e apreço, narra a trajetória, ou como ocorreu a trajetória da chegada da Arca da Aliança até Jerusalém, cidade que Davi está reinando. Verdade é que Deus fizera uma promessa a Davi no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, quando na casa do seu pai ungiu a Davi por rei. Mas perceba que Deus só vai ungir Davi rei porque Saul faz aquilo que não agrada a Deus. Saul faz algo que Deus não se agrada. Então, Deus agora vai escolher Davi. Perceba comigo, quem está comigo diz glória a Deus. Durma não. Perceba comigo que Saul, quando faz algo que não agrada a Deus, Deus fala com Samuel dizendo: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que reine sobre Israel? Saul era um homem que tinha todos os princípios ou requisitos para ser o rei. Ele era forte, de boa família, porém, quando ele desobedece, Deus arranca o reinado de Saul. Deus arranca o reinado de... Porque é Saul, penso eu, que se achava poderoso, se achava bom o suficiente, e que não teria outro
com as qualidades necessárias para o substituí-lo. Não tem ninguém forte como eu. Não tem ninguém bonito como eu. Não tem ninguém que possa ocupar o trono com as qualidades que eu tenho. Coitado, Saul. Enquanto ele acha que não tem ninguém que possa o substituí-lo, aí Deus olha para Davi nos Salmos de número 89 e diz: achei Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. Eu já tenho uma palavra para liberar nessa introdução aqui, e a palavra é: enquanto um acha que Deus não vai escolher outro, Deus está olhando para o povo e dizendo: eu já achei, rapaz, eu não vou procurar, eu já achei. Eu tenho uma palavra para liberar, e a palavra é: enquanto alguém acha que Deus não vai colocar outro no lugar por causa da desobediência que fez, Deus está olhando e dizendo: eu não vou procurar, eu já achei. Eu não vou procurar, eu já achei. Me ajude a pregar nessa noite, por favor. Bota a mão para cima, coloca com educação no ombro do teu vizinho, balança ele, balança ela e diga: Deus não vai procurar, Deus já achou você. Deus não vai procurar, Deus já... Eita glória! Eu tenho um recado para dizer para Saul nessa noite: se não obedece princípio, se não obedece o que Deus quer, Deus já achou uma geração de jovens aqui nessa noite e está dizendo: eu já ungi, eu já escolhi quem pode adorar aos céus nessa noite. Só que a Bíblia diz que Deus vai cumprir a promessa na vida de Davi. Cumpriu o quê? Estão dormindo. Cumpriu o quê? Acordaram, vamos lá. Cumprir a promessa. Só que essa promessa, Claudio Início, para se cumprir, demora entre 15 a 18 anos. Quando ele assume o reinado de Hebrom. Então ela não se cumpre na totalidade, porque ele ainda não é rei sobre todo Israel, mas sobre Hebrom. Só que o texto diz em 2 Samuel capítulo 2 até o capítulo 4 que chegou a hora de Deus tornar Davi rei sobre todo Israel. Não, você não está entendendo o que eu vim pregar nessa noite. Eu vim pregar que Deus fez promessas para pessoas e parece que ainda não se cumpriu na totalidade. Parece que só se cumpriu metade da promessa. Mas o Sérgio marcou esse AD Jovem para dizer para alguém: depois desse culto, aquilo que estava pela metade, Deus vai cumprir na íntegra. Deus vai cumprir por inteiro. Mão para cima. Isso aqui é profético. O céu me trouxe para dizer para alguém: depois desse AD Jovem, te prepara, a promessa vai se cumprir na íntegra. Só que ele entende uma coisa: eu não posso viver a promessa se a presença não estiver comigo. Não, eu aceito viver a promessa, mas eu vou buscar a arca, eu vou buscar a presença. Para quem não se lembra, a arca era um caixote de madeira de acácia. Madeira de quê? Revestida por ouro puro por dentro e por... Só que madeira de acácia não é uma madeira muito boa. É uma madeira dura. É uma madeira pitoresca. É uma madeira cheia de nó. É uma madeira cheia de imperfeições. Mas Deus olha para Moisés em Êxodo e diz: eu quero essa madeira para ser a minha presença, para levar a minha presença. Eita, eu me identifico com isso aqui, porque outrora eu estava lá no mundo, uma madeira toda torta, cheia de nó, cheia de imperfeições. Mas Deus olhou para o mundo e disse: é cheio de nó, é cheio de imperfeições, mas é essa madeira que eu quero para carregar a minha presença. Tem madeira aqui? Tem madeira aqui? Oh, eu estou sentindo graça. Parece comigo, parece com você, cheio de nó na cabeça, cheio de imperfeições. Tem hora que nem você se entende, mas o oleiro olhou para você, o carpinteiro olhou para você e disse: tem imperfeições, mas eu quero.
Não é o melhor, mas eu quero. Não tem boa voz, mas eu quero. Não é perfeito, mas eu quero. E cá para nós, Deus não está à procura de perfeitos. Deus está à procura de disponíveis. Eu não sei você, mas eu vim para ser disponível. Tem mais alguém? Eu estou sentindo uma graça aqui. Ela é macama de camandoria. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? A madeira não era boa, pastor. Só que o ouro cobria por dentro e por... Por que, pregador? Porque toda vez que a madeira é cheia de nó, a madeira é imperfeita, acha que é alguma coisa, aí vem o ouro para dizer: você é só madeira. Ela é macaiontica. Não. Você é só madeira. Quem brilha é o ouro que está em você. Eu vim pregar para alguém que por vezes deixa a altivez subir e dizer: é quando eu canto que acontece, é quando eu prego que acontece, é quando eu faço que acontece. Você nada, você é madeira. Quem brilha é o ouro. Quem reconhece que quem brilha é o ouro, abre a boca para adorar. Eu vou dar lugar, meu pastor. Eu vou deixar Deus me usar aqui hoje. Os dois utensílios ou materiais usados para fazer a arca apontam para Cristo. A madeira para a sua humanidade. O ouro para a sua deidade, para a sua divindade. Então a arca representa a presença e tipifica para Cristo, para... Aí eu pergunto para você, primeiro tópico da mensagem: o que a arca representa para você? O que a presença representa para você? Para Davi, ela é insubstituível, ao ponto de quando ele pecar, meu pastor, ele fazer uns salmos dizendo: pode retirar qualquer coisa. Eu vou conjecturar para vocês entenderem. Pode tirar qualquer coisa, Senhor, só te peço uma: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está dizendo: pode tirar a cadeira, pode tirar o cetro, pode tirar a coroa, pode tirar as vestes reais, tira o trono, tira. Só te peço uma coisa: não retires a presença. Sem trono eu vivo, sem coroa eu vivo, sem vestes reais eu vivo, mas sem a presença não dá. E eu falei aqui que Deus tinha uma promessa com dar, e tem horas que a gente só fica vivo por causa da promessa. É ou não é? Lembra de Davi e Jonatas? Davi fez uma promessa: enquanto eu estiver vivo, a tua casa não morre. Eu vou cuidar dos seus. Aí quando Davi assume, a tendência do rei que assume a cultura é: vou exterminar a família do rei anterior, para que eles não sirvam como alguém que vai usurpar meu trono, vai tirar minha posição. Só que Davi lembra da promessa que fez a Jonatas. E que promessa era? Eu não vou matar a tua casa, eu vou cuidar da tua casa. Aí de repente, quando Davi assume o trono, ele diz: tem alguém da família de Saul, tem alguém de Jonatas, para que eu possa honrar. Aí vem Ziba, pastor, e sempre tem que ter um Ziba. Aí Ziba vem e diz: e tem sim, tem um. Quem é? Mefibosete, está em Lodebar, mas é aleijado, é manco. Só que o rei não perguntou a debilidade. O rei perguntou: está vivo? O rei não perguntou defeito. O rei perguntou: está vivo? A palavra para alguém nessa noite é:
enquanto tem Ziba se levantando para mostrar teu defeito, o rei está dizendo: eu não estou perguntando qual é o seu defeito, eu estou perguntando: está vivo? Está vivo? Eita, pega na mão desse crente aí, pirraça pregador, não que é feio, pega, balança ele e diz: se você está vivo, te prepara, tem uma carruagem do rei chegando para te cumprir a promessa. Alguém já pegou? Eu não sei como foi a chegada, eu sei que ele desceu da carruagem, ele é aleijado, sim ou não? Eu não sei como é que ele anda, se veio torto, se veio manco, e daí a forma que ele veio? A pergunta é: quem chamou? Quem escolheu? Pode ser torto, pode ser manco, pode não ter boa voz, pode não ter aparência, pode não ter talento, mas quem chamou foi o rei. Vai reclamar com quem... E por causa da promessa a gente fica vivo, até quando a gente não quer ficar vivo, até quando a gente chega como Elias e diz: pode tirar, até aqui tá bom. Só que todas as vezes que a gente diz: pode tirar, até aqui tá bom, aí vem uma voz que diz: come e bebe, come. Não vai parar e nem morrer porque você quer. Come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Ele vai buscar a arca, e dentro da arca tem 3 utensílios. Quantos? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas aqui está a tábua, a aliança que Deus fez com o povo no Sinai, está a vara de Arão que floresceu, e está o pote de ouro com maná. Aqui aponta mais uma vez para Cristo, porque o que a arca tem, Cristo tem. O que a arca tem, Cristo tem. A arca ninguém sabe onde está, mas Cristo eu sei que está aqui nessa igreja. Glória. Como assim, pregador? A tábua era a aliança. Se a arca tinha aliança, Cristo é a aliança da igreja. Se a arca tinha a vara de Arão que floresceu, e aqui é uma vara que mostra o poder para operar maravilha. Se a arca tinha poder para operar maravilha, Jeová desceu aqui na casa e está dizendo: eu tenho poder para operar maravilha na minha igreja. Se a arca tinha o pote com maná, que representa a provisão de Deus para o povo, Cristo tem a provisão para a sua igreja, para a sua noiva. Já vou entrar no texto, ó. O texto diz que ele vai buscar a arca, ele vai buscar a... Só que ele bota em carros de boi novo. E a ordem não era essa. A intenção de Davi é boa. Sem a presença não dá para reinar. Só que a forma que ele vai conduzir não é a forma correta. Porque a intenção boa nem sempre é a forma correta de se agir. E às vezes, por agir com boas intenções, somos mal interpretados. É assim ou não é? Eu vou chegar lá para você dar glória comigo. Quando ele bota em cima do carro de boi, o texto diz que Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, iam conduzindo o carro, guiando. Só que de repente o carro tomba e a arca está para cair, a presença está para cair. Só que a arca está indo para Jerusalém. Para onde? Porque tem uma geração em Jerusalém esperando ansiosamente pela arca, pela presença. Aí um dos que estava na direção, na condução do carro, olhou e disse: eu não vou deixar a arca cair. Por que, Uzá? Se a arca cair, a minha geração que está em Jerusalém vai ficar sem presença. Uzá, se você tocar, vai morrer. Pouco importa. Eita, se for para morrer por causa da minha geração, eu morro, mas a minha geração não fica sem arca, não fica sem presença. Sabe qual é o problema? Que a gente quer a presença, mas a gente nunca vai se sacrificar para o meu próximo, para o seu próximo ter essa presença também. Uzá deixou a direção
e veio colocar a mão na arca. Quando ele coloca a mão, eu entendo uma coisa. Estava Uzá e Aiô. Estava Uzá e quem? Só que só Uzá teve sensibilidade de colocar a mão. Mesmo sabendo que não podia, só levitas. Porque tem uma geração que é assim. Mesmo sabendo que a presença vai cair e não vai chegar em Jerusalém, não se disponibiliza para ter a boa intenção de colocar a mão. E o céu está dizendo, se preciso for, eu levanto um Uzá, mas Jerusalém não fica sem arca, não fica sem presença. Eu quero liberar uma palavra profética. Deus vai levantar uma geração de jovens com boas intenções, que independente da circunstância, vai zelar pela presença para a geração. Só que historiadores dizem, eu estou correndo por causa do horário, historiadores dizem que essa arca tomba para cair, porque a roda do carro que levava a arca bateu em alguma pedra. E quer saber de uma coisa? Tem momentos que é o próprio Deus que coloca pedras no nosso caminho, por um propósito maior. Como assim, pregador? Quando a arca vai cair, que Uzá é ferido, o texto diz que a arca vai parar na casa de Obed. Não estava no roteiro parar lá. Não estava no roteiro parar na minha casa. Não estava no roteiro parar na sua. Mas de repente apareceu uma pedra. E tem gente que acha que pedra no caminho é o final de tudo. E o céu dizendo, é um propósito que eu tenho. Qual? Levar a arca para a tua casa. Levar a presença para a tua casa. Uzá coloca a mão, Geise, quando ele coloca a mão na arca, Miriam, o texto diz que Deus feriu Uzá. Mas ele colocou a mão na... Só que ele não tinha autorização. A intenção é boa, levar a arca para Jerusalém, mas não dá da forma errada. E tem gente que teve boas intenções para fazer a obra, para levar a arca, e por algumas pequenas imprudências se encontram feridos, se encontram feridas, e reclamam dizendo, a intenção era boa, fui mal interpretado, agora eu estou ferido por causa da boa intenção que eu tive. Mas o céu marcou essa noite para dizer, calma, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Este ferimento não é o final da tua história. Deus marcou essa noite para derramar bálsamo sobre feridas aqui, porque não é o final da tua história. Uzá coloca a mão. E a arca representa Cristo. A arca representa... Alguém coloca a mão, toca, pastor. E quem toca vai ser ferido, Carlos. Só que lá na frente, em Lucas 8, eu vejo uma mulher que está ferida. Eita, meu Deus, eu estou toda arrepiada aqui, vou liberar. A mulher estava ferida, estava com uma hemorragia, um fluxo há 12 anos. Ela rompe a multidão, mas quando toca na presença de Jesus, a Bíblia diz que ela é curada. Entendeu não? Teve alguém que tocou na presença e foi ferido por causa da intenção, porque não foi bem entendido. Mas o céu está dizendo, em Itabaianinha, na Assembleia de Deus, se tocares na presença, aonde houver ferida, vai ter milagre de Jeová. Quem recebe, quem toma posse. Você sabe qual é o problema, meu pastor? Quem está comigo diz amém. Sabe qual é o problema? Quem feriu Uzá? Deus. Quem feriu Uzá? O problema é quando não é Deus que fere. O problema é quando o homem fere. Porque quando é Deus, a gente vai conversar com Ele, a gente vai resolver com Ele. Mas quando é o homem, vem a murmuração, vem a tristeza na alma.
vem a angústia. Lembra de Pedro? Pedro apareceu para Malco e disse: ninguém toca no meu mestre, eu vou ferir, vou cortar a orelha. O problema é quando o homem toma a atitude isolada de pegar a espada e cortar alguém. Porque na hora que pega para cortar alguém, não tem como voltar mais atrás. Tem gente que se levanta achando que é o tal, pega espada, fere, sem perguntar se pode, se tem autorização. E tem uma geração sangrando por causa de um desavisado que pegou a espada para ferir. Pregador, e a história acabou não. Cristo, a arca estava no lugar. Alguém já entendeu? Cristo pegou a orelha que caiu e colocou no lugar de novo. Eu tenho uma palavra profética para liberar. Eu não sei quem vai pegar, mas eu vou liberar. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu sei que te feriram com espadas, mas o céu marcou essa noite para colocar o que você perdeu no lugar de novo. Levante a mão para cima porque é profético. Deus me trouxe aqui para dizer: te prepara. Depois dessa noite, o que estava fora do lugar, a arca vai colocar no lugar de novo. Vai, vai. Quem toma posse, quem acredita, quem é... Davi foi feliz. Davi estava feliz. Davi estava feliz. Só que quando alguém foi ferido por causa da arca que ele estava levando, a Bíblia diz que ele se entristeceu. Irmão, se Deus fere, Deus garante. O problema é quando o homem fere. Porque Deus tem propósito quando fere. E o homem nunca vai reconhecer a espada que ele tirou da bainha. Lembra quando Deus feriu a coxa de Jacó? Deus tinha o propósito de transformá-lo em Israel. Porque quando é Deus que toca, Deus transforma, Deus muda, Deus tira o nome da outro. Deus tem propósito quando fere. E por vezes a gente não quer entender as feridas que os céus abriu em nós. Mas eu quero dizer para alguém nessa noite: descansa teu coração. É Deus trabalhando no propósito que Ele tem na tua vida e no teu ministério. Aí o texto diz que Davi se entristece. Sabe por que ele se entristece? Pergunte por quê. Ah, só 2 pessoas querem saber. Pergunte por quê. Porque ele está levando a presença, pastor. Ele está levando a presença. Só que a presença que ele está levando feriu alguém. O problema é que às vezes a gente acha que está tão cheio da presença que se sente na autoridade de ferir quem não tem nada a ver. Só que Davi entendeu: estou levando a arca, estou levando a presença, e a presença que eu levava feriu alguém. Eu vou consertar esse negócio. A Bíblia diz que ele para, teme a Deus e diz: não vou levar mais, não quero mais ela perto de mim. Sensibilidade para entender que a presença que eu carrego não me dá o direito de ferir ninguém. Tem gente que acha porque carrega a presença tem o direito de ferir. E o céu está dizendo: o único que tem direito de ferir é Deus. Porque quando Ele fere, Ele joga um bálsamo que cura. Só que não acabou assim, meu pastor. O texto diz que quando Uzá é ferido, a Bíblia diz que Uzá morreu ali junto da arca. Junto da presença. Isso aqui mexeu comigo, porque é alguém que entendeu: eu posso até estar ferido, eu posso até morrer por conta da presença, mas se for para morrer, eu não quero morrer no mundo, eu não quero morrer num bar, eu não quero morrer na prostituição, eu não quero morrer na mentira, eu não quero morrer no álcool. Se for para morrer, que seja colado na presença, que seja no pé da presença, que seja junto da presença. Mas alguém tem esse sentimento aqui? Se for para morrer, que seja nos pés da presença.
Eu vou encerrar por aqui que eu quero orar. Posso levantar a igreja, pastor? Com permissão do pastor, se coloque de pé. Me ajude aqui, ó, vai. Eu quero fazer uma oração pela essa geração. Jovens e adolescentes. Eu convido esse grupão para ficar aqui no pé, no altar. Jovens e adolescentes aqui no altar. Sabe qual é o nosso problema, pastor? O problema da minha geração, Carlos, é que a minha geração está apaixonada por cadeira. A minha geração está apaixonada por posição. A minha geração está apaixonada por título. E o céu está dizendo: eu vou ferir essa geração com a paixão pela presença, pela arca, pela... Chega mais para frente para caber todo mundo.